Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Fábio Araújo e vou ministrar a disciplina de Contabilidade Rural. E o tema que nós vamos abordar hoje é a contabilidade e sua aplicação no meio rural. Ao final deste tema, espera-se que você desenvolva as seguintes competências: compreender os fundamentos, a utilidade e os principais usuários da contabilidade, reconhecer os princípios e as características qualitativas da informação contábil, diferenciar os elementos patrimoniais de um empreendimento rural, identificar as principais demonstrações contábeis utilizadas no agronegócio, analisar contribuições da contabilidade para a atividade rural, conhecer alguns aspectos da legislação para a contabilidade rural, identificar diferentes formas legais de exploração da atividade agrícola, comparar modalidades de exploração do agronegócio. Pessoal, o que é contabilidade? Considerando que você estudará diferentes aspectos contábeis relacionados aos empreendimentos rurais, inicialmente é preciso compreender o que é contabilidade. Vamos ao conceito de contabilidade. A contabilidade é uma ciência social voltada para o registro, a avaliação e o controle dos eventos econômicos que afetam o patrimônio das entidades. E aqui esse conceito nos traz outros dois conceitos, o conceito de patrimônio e o conceito de entidade. Vamos ver que conceitos são esses. O patrimônio engloba um conjunto de bens, direitos e obrigações, enquanto que a entidade se refere a qualquer tipo de pessoa, seja ela física ou jurídica, que a contabilidade estude. Para entender melhor, vamos conferir as 5 funções básicas da contabilidade. Vejamos. As 5 funções básicas da contabilidade são o registro, a organização, a demonstração, a análise e o acompanhamento das modificações do patrimônio. Agora vamos ver o que cada uma dessas funções básicas quer nos dizer. Registro quer dizer o seguinte: registrar todos os fatos que ocorram e que influenciam ou podem vir a influenciar a situação patrimonial das entidades. Já a organização quer dizer o seguinte: organizar um sistema de controles adequado à entidade, além de manter a ordem dos documentos contábeis. Ou seja, a organização quer dizer exatamente aquilo que a palavra diz, ao pé da letra. Demonstração. A demonstração nos diz o seguinte: demonstrar as situações econômica, patrimonial e financeira da entidade, com base nos registros realizados, elaborando periodicamente os demonstrativos e os relatórios contábeis. Essa é a função de demonstração da contabilidade. Vamos ver a função análise. Análise quer dizer o seguinte: efetuar a análise de todos os relatórios e demonstrativos contábeis com a finalidade de apuração dos resultados e de melhoria da eficiência da entidade. Ou seja, a análise tem um cunho de observar tudo que acontece na empresa, tudo que acontece na empresa rural, com o objetivo de melhor tomar as decisões, de melhor decidir para que lado, para que rumo você vai orientar
o crescimento da empresa, né? Vamos ver a outra função, a função acompanhamento das modificações do patrimônio. Acompanhar o planejamento, a execução e os efeitos das decisões econômicas tomadas pela entidade, auxiliando na administração financeira e alertando para eventuais problemas econômicos que a entidade possa enfrentar. Essas foram as 5 funções básicas da contabilidade, pessoal. Agora vamos falar dos usuários. Antes de falar dos usuários, vamos falar primeiro do que a contabilidade trata. Pessoal, a contabilidade ela é uma fábrica de informações. Mas, na verdade, melhor dizendo, não é uma fábrica de informações. A contabilidade trata de apurar as informações, selecionar as informações, organizar as informações para que essas informações venham servir aos administradores, para que eles possam tomar decisões acertadas, decisões com base em informações reais e verídicas, decisões com base em acontecimentos e em experiências que estão registrados nos documentos contábeis. Agora, essas informações são para usuários, os usuários da contabilidade. Os usuários da contabilidade, pessoal, eles se dividem em 2. São os usuários internos e os usuários externos, né? Os usuários internos, em suma, são os sócios, os donos, os acionistas da empresa, são os funcionários da empresa, os gerentes da empresa. Melhor, aquele povo que está diretamente ligado à empresa rural, né? São os usuários internos da contabilidade rural. Os usuários externos, aí já são as instituições financeiras, todas elas, inclusive os bancos, né? O governo, os fornecedores, o público em geral, investidores, né? Algum cliente pode acabar se interessando também como usuário dessa informação contábil, né? Vamos dar uma olhada aqui em cada um desses usuários para ver qual é a necessidade que eles têm dessa informação, né? Vamos lá. Os administradores são aqueles que tomam as decisões dentro das entidades e conduzem os negócios. Têm interesse em informações que dão embasamento à sua tomada de decisão e que permitem analisar a situação econômica do negócio e estabelecer diretrizes financeiras. Esse é um dos maiores interessados e é um dos usuários internos. Funcionários são os empregados e os representantes interessados em informações sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. Também se interessam por informações que lhes permitam avaliar a capacidade que a empresa ou a entidade tem de prover sua remuneração, seus benefícios de aposentadoria e suas oportunidades de emprego. Fornecedores. Estes estão interessados em informações que permitam avaliar se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos vencimentos. Esses têm interesse, por exemplo, em saber se devem vender a prazo ou não para uma empresa. É com esse tipo de interesse que eles vão verificar as demonstrações contábeis. Já os bancos e outras instituições financeiras, estes estão interessados em informações que lhes permitam determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos
e os correspondentes juros dentro do vencimento. O interesse dos bancos, pessoal, e dos fornecedores é bem parecido. Eles só querem saber se a empresa tem condição de pagar aquilo que pegou, ou aquela compra que fez a prazo, ou aquele empréstimo, aquele financiamento que pegou com a instituição financeira, né? Já os clientes são os que têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente quando tem um relacionamento no longo prazo com ela, a tem como fornecedor importante ou dela dependem. Veja, pessoal, um exemplo de clientes que se importam muito com a saúde financeira da empresa são os clientes, os clientes das montadoras de veículos. Veja, se uma montadora de veículo fechar, aquele cliente vai fazer a revisão do carro dele aonde? O carro dele que ainda está na garantia. É um tipo de situação onde interessa muito para o cliente que a empresa tenha saúde financeira muito boa, né? Aqui, investidores. Os investidores são os provedores de capital de risco e seus analistas que se preocupam com o risco inerente ao investimento e ao retorno que ele produz. Eles necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimentos. Os acionistas também se interessam por informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de pagar os dividendos, né? Esses aqui, pessoal, já entramos na parte dos usuários externos da contabilidade. Desde a hora que eu falei dos fornecedores, a gente já entrou na etapa da parte externa dos usuários, né? Aqui, público em geral. As entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. As demonstrações contábeis podem ajudar o público, fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os desenvolvimentos recentes. Isso aqui é interessante, pessoal. O público em geral, o público em torno a comunidade em torno de uma empresa, seja ela rural ou não, vai se interessar pela saúde financeira daquela empresa, porque ela vai gerar emprego para a população ali no entorno. E vai comprar ali no entorno também. Então, quando ela quebrar, aquele povo vai sofrer. Vai sofrer o abalo da falta daquele cliente de grande porte que estava ali fazendo essa movimentação financeira na comunidade, né? Já o governo tem interesse na demonstração contábil porque o governo quer saber dos impostos. E é com base nas informações que aparecem nas demonstrações contábeis que o governo pode cobrar os impostos da maneira mais certa, mais acertada possível. Quando ele não tem certeza das demonstrações contábeis, aí entra uma situação em que a Receita Federal, o governo, a Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal vão ter que presumir o lucro daquela entidade, né, para poder tarifar ela, para poder cobrar os impostos. Pessoal, agora a gente vai entrar na parte de os princípios básicos da contabilidade. Vamos lá. Os princípios básicos da contabilidade englobam regras, doutrinas essenciais e teorias utilizadas para fixar padrões de comparação e de credibilidade, estabelecendo critérios adotados para a elaboração das demonstrações financeiras e demais relatórios contábeis. É por isso que é importante os princípios contábeis. A gente só pode trabalhar seguindo à risca todos os princípios contábeis, nós, os contadores, né? Vamos lá, o primeiro princípio da contabilidade. O princípio da entidade. O princípio da entidade, ele diz o seguinte: o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade.
e afirma a autonomia patrimonial. Isso significa que a contabilidade deve ter plena distinção e separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. No caso de pessoa jurídica, o patrimônio desta jamais se confunde com os de seus sócios. Isso aqui é o que determina o princípio da entidade. É a separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física, e o patrimônio das duas não deve se misturar. O princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a empresa continuará em operação no futuro por um prazo indeterminado. Portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância, ou seja, espera-se que a entidade existirá e seguirá operando de forma contínua, sem cessar suas atividades por tempo indeterminado. E aqui eu diria, a gente espera que ela exista eternamente, né? O princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade se refere ao momento em que devem ser registradas as variações patrimoniais. O processo de mensuração e a apresentação dos componentes patrimoniais deve produzir informações íntegras e tempestivas. Íntegras, a palavra íntegras se refere a abranger todos os fatos contábeis. E tempestivas, a palavra tempestivas aqui, se refere a serem divulgadas no momento adequado para que elas possam ser utilizadas pela administração a tempo de afetar positivamente as decisões da empresa. O princípio do registro pelo valor original. Vamos lá, o princípio do registro pelo valor original. O princípio do registro pelo valor original afirma que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos seus valores originais das transações, expressos em moeda nacional. No caso do Brasil, esses componentes são registrados em reais. O princípio da competência. O princípio da competência afirma que os efeitos das transações devem ser reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente de os recebimentos e de os pagamentos ocorrerem no mesmo período ou não. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram e, quando correlatas, devem ser confrontadas simultaneamente com o fato contábil, quando o fato contábil ocorrer. Esse é o princípio da competência. Ele trata do registro. O registro deve ser feito exatamente quando o fato acontece. E o pagamento deve ser feito exatamente quando o fato acontece, exatamente quando a programação dele foi feita, né? Esse é o princípio da competência, pessoal. O princípio da prudência. O princípio da prudência afirma que deve ser feita a adoção do menor valor para os componentes do ativo, bens e direitos, e para as receitas, e do maior valor para os componentes do passivo, obrigações, que são as obrigações, e para as despesas também, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a qualificação das transações que alterem o patrimônio. Pessoal, o princípio da prudência diz que o ativo deve ser, quando existir a possibilidade de dois valores para ele, você vai pegar o menor valor, aquele valor que é menor. E o passivo, já é o contrário, é aquele valor que é o maior. Se tem duas expectativas de valor para um passivo, você vai utilizar o maior. Esse é o princípio da prudência. Pessoal, o nosso vídeo está acabando, eram só 20 minutos. Então, na nossa próxima aula, a aula que vai 2 horas, nós vamos começar a abordar o nosso tema a partir do tópico 4. Características qualitativas da informação.
Boa tarde a todos e até lá.